Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos a mais um tempo de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Hoje, quarta-feira, dia 5 de março de 2025. Chamada quarta-feira de cinzas, mas nós estamos bem acordados, bem ativos para louvar e adorar o nome do Senhor. Aliás, nosso coração está cheio, repleto de gratidão por causa do nosso retiro espiritual. Nós estamos cansados fisicamente, porém renovados no espírito por tudo aquilo que nós vivemos nesses dias ali no sítio Quincadona. Meus irmãos, foi simplesmente extraordinário. As ministrações da parte do Senhor, o tempo de reflexão, as construções que nós fizemos nos nossos diálogos, tempo de comunhão que nós tivemos, brincadeiras, jogos, podemos conhecer novas pessoas, muitas famílias novas participando conosco, que estão presentes na igreja, isso para louvor e glória do nome do Senhor. Mais de 200 inscritos, além daqueles que passaram pelo menos um dia no retiro. Com certeza, vamos ainda consolidar os números dos diaristas, mas com certeza mais de 300 pessoas passaram pelo nosso retiro e nós queremos louvar e adorar o nome do Senhor.
Nossa gratidão pela vida dos nossos irmãos Mauro e Deusinha Castro. Meus irmãos, muito obrigado pela sua dedicação, pela sua liderança. Falo também a todos os líderes que serviram, a todos os voluntários que atuaram. Deus seja louvado. Gratidão também à nossa equipe ministerial, pastor David Cantanhede, pastor Alexandre Coelho, nossa ministra de música, irmã Glaucilene, se recuperando da sua enfermidade e já participando conosco também desse tempo. Muito obrigado a todos, os irmãos que cantaram, os irmãos que tocaram, aos irmãos que serviram na programação, na logística. Olha, que bênção. Deus seja louvado. E fica o convite para que você esteja conosco no próximo domingo. Próximo domingo à noite nós vamos ter testemunhos do nosso retiro. Vamos ouvir aquilo que Deus fez. Vamos cantar mais uma vez a bela canção que é a música tema do nosso retiro, falando de viver em família, viver em amor. Que coisa maravilhosa. Então, coloca aí na sua agenda e participe conosco. Próximo domingo à noite, esse tempo de testemunhos do Retiro Espiritual 2025. Quero convidar você a inscrever-se no nosso canal se você não é inscrito, ativar as notificações para que você receba também todas as informações aqui do nosso canal e das nossas programações. E se puder, compartilhe esse link com outras pessoas para que em qualquer momento alguém possa ser abençoado pela palavra de Deus que aqui é compartilhada. Nós temos veiculado a informação em nossos cultos de quarta-feira, a respeito da mudança do dia da transmissão ao vivo do nosso culto. Nós iremos introduzir isso agora no mês de março, essa mudança, passando da quarta-feira para a terça, mas essa mudança deve ficar para um pouquinho mais à frente. Então, por enquanto, no mês de março, os nossos cultos de oração continuarão a ser transmitidos ao vivo na quarta-feira. O de hoje já seria na quarta-feira mesmo, por conta do retiro, mas as próximas semanas, no mês de março, será também nas quartas-feiras. Fique atento às informações, porque entre o mês de abril e maio, entre esses 2 meses, abril ou maio, nós vamos então efetivar essa mudança do dia da transmissão ao vivo, trazendo para a terça-feira. Como nós precisamos ainda ajustar alguns detalhes, isso vai ficar um pouquinho mais para frente, mas nós contamos com a compreensão e com a participação de todos vocês. E você já sabe, quando puder vir ao templo, às quartas à noite, você também é muito bem-vindo. Nós temos um espaço reservado, uma sala de oração, para que juntos possamos buscar a face do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, bendito Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, ó Pai. Te bendizemos, te exaltamos. Tu és o nosso Senhor, Salvador, Criador de todas as coisas, aquele que sustenta-nos com a tua destra fiel. Pedimos que o Senhor receba o nosso culto nesta hora. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito na Igreja Batista Central de Taguatinga. Obrigado pelo retiro. Obrigado pelas outras ações. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos levantado para realizar. Os nossos pequenos grupos, a retomada dos encontros, os grupos de discipulado, ó Deus, a escola bíblica, no domingo e em outros dias da semana, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Pedimos, continua a nos conduzir, continua a nos dirigir conforme o Teu querer. Recebe agora, Pai, a nossa adoração, o nosso culto. Sonda-nos, ó Pai, retira de nós o nosso pensamento, aquilo que não glorifica o Teu nome, aquilo que não produz edificação, aquilo que possa ser impedimento para recebermos do Senhor o que o Senhor tem para nós. Que possamos estar com os nossos corações consagrados no Teu altar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, o texto de Colossenses, capítulo 3. Vamos ler entre os versos 18 a 21. Carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, do verso 18 ao verso 21. Diz assim a palavra de Deus: Mulheres,
Sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Amém. Que esta palavra, a palavra de Deus, encontre lugar em nossos corações. Quero falar nessa noite sobre alguns pilares da vida em família que devem estar presentes em nossas vidas, em nossos relacionamentos, em nossos lares. Tenho absoluta certeza de que nenhum destes pilares é novidade para nenhum de nós. Com certeza você, assim como eu, já ouviu a respeito destas bases, destes fundamentos, pelo menos sobre algum deles talvez, mas nós vamos refletir, meus queridos irmãos, essa noite sobre importantes elementos bíblicos, importantes fundamentos que são extraídos da palavra de Deus, com o desafio de nós os experimentarmos na dinâmica familiar, ou de implementarmos, caso não estejam ativos, ou de resgatarmos, ou de fortalecê-los. Bom, difícil falar sobre família nos dias de hoje. Nós vivemos uma sociedade cada vez mais individualizada, cada vez mais introjetada, cada vez mais ensimesmada. Portanto, falar de relacionamentos saudáveis, quando os mesmos parecem nos dias de hoje, pela cultura que nos cerca, descartáveis, por isso a expressão modernidade líquida, tudo se desfaz em fração de segundos, inclusive os relacionamentos. Falar sobre base, sobre fundamentos, não é tão fácil. Meus queridos, os pilares que quero abordar, os fundamentos que quero abordar nessa noite, tem a ver com mutualidade. Mutualidade é aquilo que implica troca, é aquilo que é comum. Então, os fundamentos dos quais iremos tratar nessa noite são fundamentos que devem ser experimentados de forma recíproca. Por isso o apóstolo Paulo aqui fala às mulheres, fala aos homens, fala às esposas, fala aos esposos, fala aos filhos e fala aos pais. Porque toda esta dinâmica de viver a palavra de Deus, os fundamentos da palavra de Deus para uma vida familiar saudável, acontecem de forma recíproca. E eu decidi falar sobre isso hoje porque ouvimos bastante esses dias a respeito dessa temática no nosso retiro. Fomos ministrados da parte do Senhor pela vida do pastor Paulo Cabral e da sua esposa, falando aos casais, falando aos homens, falando às mulheres, falando à igreja como um todo. E este é um tema que sempre irá merecer a nossa atenção. De nós vivermos dinâmicas saudáveis a partir do nosso lar. Então, aquilo que vou abordar aqui, não se esqueça disso, é para ser vivido de forma recíproca. O primeiro aspecto que eu quero ressaltar, meus queridos, é a questão do interesse. Interesse uns pelos outros, o interesse mútuo que deve permear os nossos relacionamentos familiares. Interessar-se pelo outro, interessar-se pelas questões do outro. Algumas semanas também falava um pouco sobre isso, 2 semanas, né? Antes do retiro, quando falava sobre o texto de Romanos capítulo 12, quando o apóstolo Paulo no versículo 10 diz assim: prefiram dar honra aos outros, dediquem-se uns aos outros em amor fraternal. Para que isso aconteça muitas vezes, nós precisaremos trilhar o caminho da abnegação, falava também sobre isso. O caminho da renúncia própria. E para que nós possamos nos interessar pelo outro, é preciso que nós sejamos dispostos a trilhar esse caminho. Nem sempre é fácil, meus irmãos. Isso às vezes se constitui um desafio hercúleo para cônjuges, para pais, também para filhos, para irmãos. Mas nós precisamos redescobrir
de que maneira o interesse um pelo outro, mútuo interesse, pode abençoar a nossa vida em família. Não podemos permitir que o que se fala a respeito de família hoje e de vida hoje particular possam macular a dinâmica da mutualidade, do interesse comum, da vida em família saudável que deve prevalecer em nosso meio. A partir daí, nós somos chamados a desenvolver também os fundamentos do respeito, do afeto em mutualidade que devem estar presentes na nossa relação. O filósofo Martin Buber classifica a relação eu-tu como a relação mais preciosa do ponto de vista humano que deve existir. Mas ele diz que muitas vezes nós transformamos a relação eu-tu na relação eu-isso. E nós tratamos as pessoas como se objeto fossem. E tratamos as coisas como se elas fossem pessoas. Tem gente que valoriza mais o seu smartphone, o seu tablet, o seu carro, do que as pessoas que estão perto dela. E quando isso acontece, diz Buber, nós fazemos isso, nós transferimos a relação eu-tu para a relação eu-isso. E a maneira como nós devemos tratar as coisas, nós tratamos as pessoas de forma descartável. E a maneira como nós deveríamos tratar as pessoas, nós tratamos as coisas como se fossem algo muito valioso para nós, mais valioso até do que as pessoas que são da nossa família. Nós precisamos aprender a nos respeitar um ao outro dentro de casa. Muito comum, fui pastor de jovens durante muitos anos, jovens e adolescentes, é muito comum os adolescentes, os jovens dizendo assim, meu pai não me entende, aliás isso já virou até canção. Quantas vezes nós ouvimos relatos de pais ou de filhos dizendo, meu pai não me entende, o Senhor não me entende, você não me entende. Eu lá em casa mesmo já ouvi várias vezes. Quando eu escuto essas coisas, eu digo à pessoa, quando eu tenho a oportunidade, né? Você já procurou entender o outro lado? Você já procurou entender o seu pai? Já procurou entender o seu irmão? Já procurou entender o seu filho? Já procurou entender o seu cônjuge? Nós precisamos em todas as relações intrafamiliares, precisamos respeitar a fala do outro, respeitar a posição do outro, respeitar o lugar do outro. Precisamos caminhar em mutualidade. Aquilo que Paulo diz nesse texto de sujeição das esposas aos maridos, dos maridos não tratarem a mulher com amargura, dos filhos obedecerem aos pais e dos pais não irritarem seus filhos, tem a ver com isso, tem a ver com respeito, tem a ver com afeto. Nós precisamos, meus queridos irmãos, ser afetuosos. A maneira como nós falamos um com o outro pode destruir o relacionamento. A maneira como se tratamos com indiferença, se tratamos com rispidez, se tratamos com amargura, pode comprometer a relação, pode afetar negativamente a relação. E nós precisamos aprender isso de uma vez por todas. Precisamos falar de forma afetuosa. Às vezes nós fora de casa distribuímos sorriso para as pessoas, falamos amavelmente, falamos gentilmente, falamos delicadamente, e dentro de casa só distribuímos patadas. Só distribuímos palavras ofensivas, palavras felinas, palavras ferozes. Ora, não é assim que deve ser a relação familiar. Não é este carinho, não é este afeto que deve estar presente nas relações intrafamiliares. A sujeição, eu já disse isso mais de uma vez, 2, 3, 4, várias vezes, quando falo a respeito desse texto, como também sobre o texto de Efésios capítulo 5, onde o apóstolo Paulo também diz a mesma coisa às mulheres, para que se sujeitem aos seus esposos.
Começa aqui com o texto de Efésios capítulo 5, 21. Antes de entrar na questão das esposas para com os esposos, o apóstolo Paulo diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, a sujeição não é subserviência, não é a mulher se perceber ou se colocar, ou o marido a colocar debaixo dos pés do marido, como se capacho fosse, como se tapete fosse. Sujeição, submissão tem a ver com propósito comum. Marido e mulher precisam estar debaixo do mesmo propósito, debaixo de uma mesma missão. Não pode ter direções diferentes, não pode ter dois projetos de vida, só um para o casal. E o texto diz que as mulheres devem estar sujeitas aos esposos, porque a Bíblia afirma que os homens são sacerdotes do lar. Isso não tem a ver, preste atenção, isso não tem a ver com predominância do homem em relação à mulher. Tem a ver com papéis diferentes. Homens e mulheres têm papéis diferentes. Por isso o texto bíblico lá de Gênesis capítulo 2 diz que eles são complementares. Eles não são iguais, eles não são inimigos, eles são complementares. É assim que deve ser. E o marido não deve tratar a esposa com amargura. E os pais devem tratar os filhos sem irritação. E os filhos devem obediência aos pais. É o que diz a Bíblia. Os filhos devem obedecer aos pais. Mas os pais precisam saber como falar com os seus filhos. Interesse, respeito, afeto são bases, são fundamentos, são pilares para a nossa vida família. Mas há um outro aspecto, o mútuo aprendizado. Domingo à noite falava sobre a importância de nós aprendermos juntos a palavra de Deus, de nós conversarmos sobre a palavra de Deus, da responsabilidade que os pais têm de ensinar os filhos na palavra de Deus. É o que o texto diz em Deuteronômio capítulo 6, como lemos no último domingo. Mas o aprendizado, ele deve ser também uma relação de mutualidade. Pais podem aprender com os filhos? Claro que podem. Nós não somos inquestionáveis. Há momentos em que as nossas ordens são inquestionáveis. Muitas vezes eu digo para os meus filhos, façam isso. E eles dizem, por quê? Mas por quê? Mas por quê? E eu digo, por quê? Sim, porque eu estou mandando, porque eu sou seu pai. Então, há momentos, presta atenção meus irmãos, há momentos que as nossas ordens são inquestionáveis. Mas nós não somos inquestionáveis. Nós não estamos acima do bem e do mal. E nós podemos sim refletir sobre aquilo que nós fazemos, sobre aquilo que nós falamos, e podemos, e melhor dizendo, devemos ouvir os nossos filhos. Porque nós podemos sim aprender com eles. Obviamente os filhos devem aprender com os pais. E nós precisamos ser amigos dos nossos filhos. Separando bem as coisas, também já disse sobre isso. Pai é pai, amigos são amigos. Mas os pais e mães também devem ser amigos, os melhores amigos dos seus filhos. Cônjuges precisam aprender um com o outro, precisam ouvir um ao outro, precisam respeitar um ao outro, precisam acolher um ao outro. Sem estes pilares, meus irmãos, nossa vida em família tende a fracassar. Sem a observância deste texto da palavra de Deus, sem a disposição da submissão no Senhor, sem a disposição de tratar a esposa, de tratar o cônjuge com amor, com afeto, sem a disposição da obediência, como diz a palavra de Deus dos filhos em relação aos pais, sem o comportamento de não irritação dos pais em relação aos filhos, a nossa vida familiar está fadada ao fracasso. Por isso, repito, o texto que nós escolhemos para a divisa do nosso retiro este ano é um alerta, é um chamado ao despertamento do nosso coração para que nós possamos construir os nossos lares com sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que emana do Senhor para nós. Com sabedoria se constrói a casa. Provérbios 24, 3. E com entendimento, ela se fortalece. Eu já disse e repito, o entendimento vem da palavra de Deus para os nossos corações.
Obviamente, portanto, meus queridos, a base sobre a qual devemos construir os nossos lares, fortalecer os nossos lares, sustentar os nossos lares, as bases nas quais estes pilares são erigidos, é exatamente a presença de Deus conosco. O apóstolo Paulo aqui desafia cônjuges, desafia pais, desafia filhos, a que vivam uma vida que agrade a Deus. É preciso agir, sentir e pensar como convém a quem está no Senhor, diz o versículo 18. É preciso retirar do coração qualquer sentimento, qualquer intenção que interrompa a ação do Santo Espírito de Deus em nossas vidas. Versículo 19. Sem amargura. A amargura, ela é um bloqueio para o agir de Deus em nossa vida. A amargura é um bloqueio para o agir de Deus em nossas famílias. Se nós precisamos nos perdoar, nos perdoemos. Se você precisa pedir perdão ao seu cônjuge, perdão ao seu pai, perdão ao seu filho, peça perdão. Se você precisa perdoar alguém, ainda que a outra parte não peça perdão, perdoe. Perdoe no Senhor. Perdoar é um ato divino na nossa vida. Peça a Deus que te dê condições de perdoar. É preciso agradar a Deus através das nossas atitudes e palavras. Verso 20. É preciso cuidar dos nossos relacionamentos para que não sejamos pedras de tropeço dentro de casa. Que nós não sejamos pedra de tropeço dentro de casa. Meus queridos irmãos, nós precisamos, como fundamento da nossa casa, o nosso Deus. E a partir desse fundamento, estes pilares serão erigidos. Por isso, quando nós lembramos das palavras de Jesus no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, ele diz no versículo 27, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua casa, a sua queda. Foi grande a sua queda. Uma casa que não estava fundamentada no Senhor. Uma casa fundamentada no Senhor, ao contrário, ela não cai, porque tem os seus alicerces fundamentados na rocha. Pense sobre isso. Trabalhe de forma intencional para que dentro da sua casa haja mutualidade, no interesse uns pelos outros, no respeito, no afeto e na mútua aprendizagem. Para que juntos vocês tenham suas vidas pautadas, embasadas no Senhor e na sua palavra. Que a presença de Deus sustente estes pilares na vida em família. Que Ele mesmo nos ajude e nos conduza. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos orar mais uma vez. Vamos colocar as nossas famílias diante do Senhor. É tempo de você colocar aqui no chat, se você desejar, a sua família. Escreva aqui seu nome e coloque assim: eu quero orar pela minha família. Apresente a sua família agora diante do Senhor. Você pode também apresentar outros motivos se você quiser. Escreva agora no chat pedido que você quer compartilhar. Como nós sempre dissemos, todos os motivos são encaminhados para que irmãos da nossa igreja permaneçam em oração pela sua vida. Então não perca a chance. Aproveite agora mesmo. Escreva aqui no chat o seu motivo de oração. Vamos agradecer pelo nosso retiro. Vamos pedir pelas próximas ações, projetos e programas da nossa igreja. Vamos colocar diante do Senhor, vamos orar pela Assembleia da União Missionária de Homens Batistas do Planalto Central, o MHBPC. Se você é homem, você é convidado a estar conosco nessa Assembleia que vai acontecer no próximo dia 15, sábado, lá no templo da Segunda Igreja Batista do Plano Piloto. Você pode procurar nosso irmão Jairo Peixoto, membro da nossa igreja, para ter as informações de inscrição, para participar deste tempo de
congraçamento, de enlevo, de fortalecimento e de edificação na palavra de Deus. Todos os homens de todas as idades estão convidados a participar conosco. Vamos orar. Pai Santo, Pai bendito, Pai querido, nós estamos na Tua presença. Estamos, ó Deus, diante do Senhor e da Tua palavra que lemos. E queremos pedir, Pai, ajuda-nos a erigir estes pilares da vida em família, embasados no Senhor e na Tua palavra. Faz de nós, ó Deus, instrumentos para abençoar nossos lares, abençoar nossos cônjuges, nossos filhos, nossos pais. Deus, que os nossos lares sejam construídos com sabedoria, que os nossos lares sejam fortalecidos com o entendimento que emana da palavra do Senhor. Que possamos, ó Deus, viver em verdade, para ter formado em nós a identidade de Cristo, através de uma vida disciplinada no Senhor, na Tua palavra, na oração, no jejum. E assim, ó Deus, agirmos de forma correta, de forma a manifestar a vida santa que nós buscamos no Senhor. Quero pedir, ó Deus, visita cada família da Tua igreja. Cada família que é alcançada, direta ou indiretamente, pelo trabalho da igreja. Visita cada família que neste momento está reunido, buscando a Tua face em oração. Visita, Senhor, cada família cujo nome foi aqui apresentado neste chat, nesta transmissão. Deus, eu quero orar por cada família. Quero interceder, ó Deus, por cada família. Quero clamar, ó Deus, por cada família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visita cada um. Derrama o Teu favor em cada um. Abre as portas que são necessárias para cada uma. Move o coração de cada família na direção do Senhor, para que vivam como família na presença do Senhor, para que vivam como família para servir ao Senhor. Ó meu Pai, continua, Senhor, a cuidar de cada lar, de cada família na presença do Senhor. Quero orar, Deus, por aqueles das nossas famílias que estão enfermos, por aquelas famílias que estão enlutadas, pelas famílias cujos membros ou parte dos membros estão desempregados. Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui para levantar um clamor pelos enfermos, pelos enlutados, pelos desempregados. Levantar um clamor por aqueles que estão enfermos não apenas no corpo, mas também na alma, na mente, no espírito, que estão afastados do Senhor, que estão, ó Deus, sem encorajamento para estar com a igreja reunida. Ó Deus, nós oramos por saúde, por cura, por tratamento do Senhor sobre as nossas vidas. Como também oramos pelo consolo do Senhor. Como também oramos pela porta que se abre da parte do Senhor para aqueles que necessitam. Ó Deus, visita cada pessoa e cada família que está sendo alcançada por essa transmissão. Pai Santo, Pai querido, nós oramos também pela nossa igreja. Queremos Te agradecer, Deus, por esses dias extraordinários, porque não houve nenhum problema, nenhuma grande dificuldade, porque tudo foi administrado, ó Deus, pelo Senhor, na presença do Senhor. Muito obrigado pela bênção que foi o nosso retiro. Muito obrigado por tudo que nós pudemos viver ali, ó Pai. Deus, continua a nos guiar como igreja, em cada ação, que cada ação nossa seja provida de sentido, de propósito, o propósito de glorificar o Teu nome e de anunciar o Teu Evangelho através das nossas vidas. Santo Deus, coloco em Tuas mãos a Assembleia da União Missionária de Homens Batistas do Planalto Central. Usa a vida do pastor dos pastores que serão os preletores, pastor Charles e o pastor Francisco. Usa, Senhor, a vida do nosso irmão Jairo. Usa a vida do nosso irmão, que é o presidente, irmão Vitor, presidente da organização. Que tudo seja para honra, glória e louvor. Que seja um dia muito abençoado. Próximo dia 15 de março para os nossos homens batistas. Continua também abençoando a nossa igreja. Abençoando o Senhor, os nossos projetos para este mês, para este ano.
nossa mobilização missionária que se aproxima também agora em março, em prol de missões mundiais. Abençoa os nossos missionários. Oramos, ó Deus, pelos missionários que temos a alegria de sustentar em parceria. Obrigado por esse privilégio que temos como igreja. Conserva, ó Deus, essa visão em nós. Abençoa a tua liderança, abençoa os pequenos grupos multiplicadores que estão retomando seus encontros. Abençoa, Senhor, o treinamento que teremos agora em março, que novos líderes se levantem, que novas casas se abram, que novos grupos sejam iniciados. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Obrigado, Pai, pelas nossas esposas de pastores que temos aqui, pelo seu dia que passou o último domingo. Obrigado, porque pudemos ali no retiro orar por elas, abraçá-las, fazê-las sentir-se bênção para a vida da igreja, como são bênção para a vida dos seus esposos. Que elas se sintam cada vez mais cuidadas do Senhor, para compartilhar do ministério juntamente conosco, ministério pastoral que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, cuida do teu povo, cuida da tua igreja. E nós oramos pedindo que a graça do Senhor, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam e sobre nós permaneçam, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Nós queremos encontrar você no próximo domingo. Pela manhã, temos a nossa escola bíblica às 9 da manhã. Meus irmãos, a escola bíblica está maravilhosa. Todas as classes estão cheias. Chegue cedo para que você não fique sem lugar. Nós temos mais de 200 pessoas matriculadas em nossa escola bíblica. E nas próximas semanas vamos iniciar também as classes antes do culto da noite, às 17 horas. 2 classes. Classe Conexão, para quem quer, deseja se tornar membro da igreja, inclusive através do batismo, para aqueles que querem ser batizados, e também a classe Maturidade, que é a classe sequencial à classe Conexão. Participe, matricule-se e esteja conosco. E à noite, como eu disse, teremos o testemunho do que foi o retiro espiritual para a vida da igreja. Venha, participe conosco. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.